Mas é um sinal de alerta para a gente aí, porque nós não criamos tanto hoje, e não tivemos foi muito dividido o controle do jogo. O que fica de bom são os 3 pontos, logicamente, que valem para o restante. E é um campeonato curto, né? É um campeonato curto, é difícil você. Tanto que só a gente conseguiu 3 vitórias até agora. Mas é um triunfo ligeiramente preocupante no dia de hoje, pela sequência, cansaço e pelo nosso desempenho no dia de hoje. Ficamos contentes, é claro, tem que ser positivo, tem que estar, mas hoje não foi aquilo que a gente, ao menos como eu vejo de futebol, como a gente esperava. Foi um jogo muito físico, muito desgastante para a gente. Todos os jogos são importantes para a gente. A gente quer chegar com as vantagens para as fases finais. Agora a gente tem um limite dentro do nosso time físico que você tem que respeitar, porque ninguém vai jogar tanto quanto Bahia e Vitória, por exemplo, nessa primeira parte do ano. Né? Aliás, quanto o Bahia, porque o Vitória nem Copa do Brasil está jogando no momento. Né? Então, é o time que mais vai jogar nesse começo. Então, a gente tem que respeitar a parte física para tentar não ter lesões e a gente não tem conseguido treinar muito, sabe? A gente chega, pede o dia, amanhã, por exemplo, nós treinamos o final do jogo aí com quem não jogou, mas amanhã já chega à tarde. Né? Você tem bastante longe para você, chega depois do almoço, você tem que dar um descanso. Na sexta-feira você tem que recuperar uma parte do elenco para treinar outra parte visando o jogo do domingo. E assim vai, e aí já tem na quarta jogo de novo. Não teve uma semana para se trabalhar um pouco. E quando não se tem uma semana de intervalo, ao menos uma semana de intervalo para você, né? Vocês lembram no Brasileiro, quando a gente tinha uma semana de intervalo, o time revigorava, né? E a gente não está tendo. Isso é preocupante para a gente, está sendo preocupante para a gente. E eu vejo que quando você enfrenta um adversário tão poderoso como o Bahia, os detalhes eles fazem muita diferença dentro do jogo. E acho que é a leitura que a gente faz hoje. No primeiro tempo, onde o CRB foi melhor, teve grandes oportunidades, não fez. O Bahia, num belo contra-ataque, num lance de muita qualidade individual dos seus atletas, conseguiu encontrar espaço, talvez onde não conseguiu no primeiro tempo inteiro, abrir o placar. E esse placar ele não conseguiu ser revertido, inclusive no segundo tempo, onde o jogo, na minha opinião, se tornou mais equilibrado, porque o CRB se expôs mais, deu o contra-ataque à equipe do Bahia, mas acho que, de uma maneira geral, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, principalmente no primeiro, o CRB foi superior, mas, como eu disse, em jogos grandes, como é o de hoje, como foi o de hoje, você tem que ser mais assertivo nas conclusões, nos momentos defensivos. Mas eu parabenizei meus atletas. Nós estamos chateados, claro, pelo resultado, pela atmosfera, por tudo que foi a partida, mas também nós temos que reconhecer que o CRB fez uma boa partida, enfrentou um grande adversário e eu não tenho dúvida que deixou uma boa impressão pelo futebol que apresentou. Tentativa do lançamento do Cauli, ótima bola, velocidade do Ademir, pintou na cara do gol, travado na hora da finalização. Ele reclama de pênalti de maneira expansiva, efusiva diante do árbitro. A arbitragem nada marcou, Bahia teve talvez a sua principal oportunidade encontrada. Ótima bola, encontrou o Ademir, buscou a inversão, bolão, Tassiano na cara do gol, conducou por cobertura, golaço! Gol! Do tricolor, do Bahia, dele, Tassiano Coringa, o homem que se movimenta, o homem que... O Bahia foi totalmente envolvido, o CRB teve 3 ou 4 oportunidades até os 30 minutos do primeiro tempo, o Bahia não conseguia passar do meio campo, não tinha posse de bola, né? Aquilo que a gente se acostumou a ver, principalmente quando o Bahia jogava em casa, joga na Fonte Nova. O Bahia não conseguiu, o Everton Ribeiro bem marcado de perto, o Cauli sem conseguir ter espaço e o CRB perdeu 2 ou 3 oportunidades que poderiam ter mudado a história do jogo. Canu, mais uma vez, não fez um bom jogo, né? Errou demais no primeiro tempo, inclusive o GG perdeu um gol, né, que poderia ter dado um voleio e errou em bola.
poderia ter feito 1-0. Depois o Jorginho teve uma chance que, se ele domina bem, o Cuesta já estava batido, ele poderia também ter aberto o marcador. Mas o Bahia conseguiu se defender muito em função dos erros de finalização do CRB, mas controlou, né, o jogo, e a partir dos 30 minutos, aí sim, teve o primeiro contra-ataque, né, a primeira vez que o Bahia chegou na área adversária foi num contra-ataque muito bem elaborado, né, onde o Caule deixa o Ademir em condições, e aí o Ademir sofre o pênalti que o juiz, por talvez não ter conseguido acompanhar a velocidade da jogada, acabou não dando o pênalti. Claro, poderia ter feito diferença. E aí, aos 46 minutos, um Bahia que não conseguiu jogar no primeiro tempo, não teve nenhuma chance. O goleiro do CRB não havia tocado na bola praticamente. Um contra-ataque de Almanac, né? O Caule começa numa virada de esquerda, coisa linda. O Ademir, numa visão de jogo fantástica, deixa o Tassiano em condições, que só tem o trabalho de dar a cavadinha, a especialidade do Tassiano, está se especializando nessa jogada. Fez 1-0 e deu um pouco mais de tranquilidade, né? Não só para o Rogério Ceni, mas para todo o torcedor que estava apreensivo porque o Bahia não fez um bom primeiro tempo. De um jogo para o outro, uma diferença tão grande. Um jogo você toma uma nota 7, no outro jogo você toma uma nota 3, daqui a pouco você vai lá para a nota 6, cai para a nota 1. É terrível isso, você não tem uma constância, né? Você não tem uma regularidade nos jogos. E hoje o jogo do Bahia, se você parar para analisar, é claro, tirando a parte da paixão do torcedor, né, do amor, claro, o Bahia foi lá e conseguiu um resultado espetacular, porque o time do CRB vinha com uma invencibilidade muito boa dentro dessa temporada de 2024. E não é à toa que o Bahia chegou lá e venceu por 1-0. Né? O Bahia venceu porque tem camisa forte, o Bahia tem que ser respeitado mesmo, sabe? Então, assim... Agora, se você for para o futebol sofrível do Bahia. E não é sofrível pela palavra, né? Pejorativa, é sofrível porque quer rebaixar. Não, sofrível no que a gente entende de futebol, no time organizado, no time como já vimos, inclusive, o Bahia jogar algumas vezes esse ano, numa jogada trabalhada, numa bola que sai do goleiro para os zagueiros, para os laterais, para os volantes, para os meias, para os atacantes. Quase que o Bahia não fez isso hora nenhuma. Se vocês prestarem atenção, até na hora do gol, né? Vejam como é que sai o gol. Um chute do Cauli lá da defesa para o Ademir. Aí o Ademir faz um bom lançamento em 2 toques, né? Do Cauli para Ademir para o Tassiano. E aí, inteligentemente, por cima do goleiro, faz o gol. E aí faz 1-0 para o Bahia. Mas o primeiro tempo foi muito ruim. O primeiro tempo onde o Bahia poderia ter tomado o gol facilmente ali. 2 vezes o Jorginho esteve na cara do gol, né, para fazer o gol, mas uma vez ali o Léo Pereira chutou também, o goleiro botou para escanteio. Para que se poupa jogadores? Para que o jogador no próximo jogo ele entre descansado, ele entre com oxigênio entupido, né, 100% de oxigênio. Poxa, o que vimos hoje no Bahia foi jogadores cansados dentro de campo, sem dinâmica, sem intensidade. Aí Rezende, com 2 minutos, toma um cartão amarelo. Isso prejudicou também o rendimento ali. Se eu sou Rogério Ceni, ainda no primeiro tempo eu troco, tiro, boto Caio. Ou boto Iago, não quer botar Caio não, bota Iago. Porque aquilo ali do Rezende prejudica também o Bahia, porque ele já não vai mais duro no adversário, ele é um cara de força, né? Ele sabia que se ele fosse duro ele poderia ter sido expulso. Então, assim, muitas coisas a serem corrigidas no time do Bahia, e o Rogério tem que tomar essa providência urgente, porque vai ganhar, vai. Por que vai ganhar? Porque é superior tecnicamente ao adversário. E normalmente, o time que é superior tecnicamente ao adversário, ele vai ganhar por um lance, né, fortuito, por uma jogada individualizada, como foi o gol do Bahia. Tassiano sobrou ali, botou a bola por cima do goleiro, mas o Bahia precisa melhorar muito, porque imaginávamos pelo início do Bahia que o Bahia poderia fazer muito melhor do que fez hoje, Márcio.